como você é salvo, como Deus salva pecadores sem deixar de ser justo. Vamos descobrir agora com a Bíblia na mão. Meus amados, vamos raciocinar. Se todos pecaram, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos merecem condenação. Deus é um Deus justo. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é justo e juiz, e não pode ignorar o pecado. Deus não pode tolerar o pecado. Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Portanto, Deus sendo justo, ele precisa condenar o pecador. Deus não pode simplesmente perdoar um pecador e continuar sendo justo. Haveria uma contradição envolvendo o caráter de Deus. Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser justo. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Aqui está o coração do Evangelho. Deus tem uma forma de perdoar o pecador sem deixar de ser justo. Como? Punindo o pecado, mas em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, toma o lugar do pecador. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. O pecado foi punido, a ira foi derramada, mas não sobre você, sobre Jesus. Agora, pela fé, você pode ser justificado. Não porque você merece, mas porque Jesus Cristo pagou o preço. Romanos 3:26. Para a demonstração da sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A salvação não depende de você, não depende de mim, não depende de nada. Somente e tão somente de Jesus Cristo. Nada do que fazemos nos traz salvação. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O Evangelho não é filosofia, é uma história real de um Deus justo que justifica pecadores como eu e você através de Jesus Cristo lá na cruz. Quando Deus olha para você, pecador, para mim, pecador, ele vê Jesus. Quando Deus olha para Jesus naquela cruz, ele vê você, pecador. Ele vê eu, pecador. Essa é a justificação de Deus. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Você é salvo pela graça, através da fé, somente em Jesus. Você não pode se salvar. Você precisa de Jesus. Concorda comigo? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.